Eu estou na fazenda Engenho de Serra, no município de Bela Vista, de Goiás. E nós vamos participar esse ano da última etapa do projeto Pecuária Pasto Primeiro Passo. Já são 5 anos que esse projeto existe. E o objetivo desse projeto foi mostrar, em primeiro lugar, que para uma pecuária ser lucrativa, ela precisa passar por uma série de passos. E o primeiro passo é o solo. O primeiro passo é você ter um carinho especial com o solo. Ou seja, aplicar calcário na forma correta, gesso se possível, fazer uma adubação de acordo com a análise de solo. E quando isso é feito, o resultado aparece. E aparece aonde? No pasto, no capim, na folha, que é aquilo que o animal precisa. E nesse último ano, nesse 5º ano do projeto Pecuária Pasto Primeiro Passo, uma novidade está sendo colocada em prática aqui na fazenda, que é o uso do Foscal Pro da Rialma Fertilizante. É um produto basicamente novo que existe aí desde 2016 e é um produto, vamos dizer, orgânico, ou seja, é da terra para a terra. E é justamente o que você vai conhecer agora. Esse novo produto que nós estamos falando, ele poderá dar uma ajuda muito significativa ao setor agropecuário brasileiro, principalmente agora que o Brasil está sentindo, os produtores estão sentindo essa crise que nós estamos passando, essa crise do fertilizante e alguns insumos. E o Brasil é altamente dependente desses produtos importados. E por incrível que pareça, nós temos esse produto dentro da nossa casa, que é o Foscal Pro. E para falar sobre isso, eu vou bater um papo com o Marcelo. Marcelo, o que é o Foscal Pro? Olha, o Foscal Pro é um fosfato natural reativo, remineralizador de solo. É um produto utilizado para fosfatagem, adubação fosfatada do solo. O que a gente quer com esse produto? Pelo fato dele ter uma liberação lenta dos nutrientes, a gente quer fazer na caixa do solo do produtor uma poupança de fósforo. Então o nosso produto é rico em potássio, tem uma grande quantidade de silício. Então dentro do sedimento, que é uma rocha sedimentar, o principal sedimento é a fosforita, o nosso silício é o siltito fosfatado, ele carrega um pouco de cálcio, um pouco de magnésio, um pouco de manganês, é onde é que a gente fala que ele é um remineralizador de solo. Qual que é a importância desse produto? Principalmente em função de pastagens, a gente quer colocar, como eu falei anteriormente, na caixa do solo pontos de fósforo. Então a liberação desse produto é gradual, ele se dá através do ácido cítrico, pouco mais de 30% ao ano. Então no primeiro ano nós vamos ter 1/3, no segundo ano 2/3 e no terceiro ano então vai ter a solubilização dos 100% desses pontos de fósforo colocados no solo. Bom, trocando isso em miúdos, significa dizer o seguinte, que se eu fizer uma aplicação baseada em análise de solo, tudo corretamente, como manda o figurino, eu vou ter fósforo por 3 anos. Justamente, vai ter fósforo por 3 anos. Então hoje a gente vai pegar a análise de solo, mas via de regra a nossa recomendação como consultoria, o básico seria hoje 2 toneladas por hectare. Então, de acordo com o registro do MAPA, eu vou comercializar esse produto com 7,5%, 8% de fósforo. Mas a gente sabe que na solubilização dele em solo, a gente consegue entregar um pouco mais do que isso. Então hoje nós teríamos aí, em média, 160 a 200 pontos de fósforo por hectare. Na primeira jogada? Na primeira coisa, assim que a gente aplica. Então nós vamos ter basicamente 60 a 66 pontos de fósforo no primeiro ano, a mesma quantidade no segundo ano e a mesma quantidade no terceiro ano. Entendeu? Então, na verdade, quando a gente fala assim em custos, por que eu falo que compensa muito? Porque apesar do nosso produto ser o mais barato ponto de fósforo do país hoje, você pega essa quantidade que você aplicou no primeiro ano e divide por 3. Entendi. Tá. Bom, agora, e os outros nutrientes, por exemplo, fosfato, o nitrogênio? Significa dizer que quando eu, no próximo ano, que eu for fazer uma nova adubação, o fósforo eu não preciso me preocupar com ele, eu vou preocupar só com o nitrogênio e potássio?
Sim. Basicamente seria isso. Então a calagem, geralmente a gessagem, isso daí a gente continua a colocar. Em função da análise de solo que o produtor for fazer no segundo ano, ele vai ver que tem fósforo disponível no solo. Então não há necessidade desse custo a mais. Uma das coisas bastante interessantes do Foscal Pro é justamente isso. É reduzir custos, é minimizar custos para o produtor. Porque a gente sabe que na caixa do solo tem a poupança para esses 2, 3 anos para frente. E esse produto é o mais consumido, né? O fósforo é o principal produto consumido, principalmente na pastagem, né? Pela planta, muito importante. Então sempre a gente fala, calagem, cálcio e magnésio, são nutrientes essenciais. Gessagem, eu gosto muito da gessagem pelo fato de ter uma certa porcentagem muito boa de enxofre. Além do mais, mantém a umidade do solo e está carreando esses nutrientes para o fundo do solo. Carreando para o fundo, a gente sabe que a boca da planta é a ponta da raiz, sim, claro. Se a gente tem nutrientes no fundo. Então, além de todos esses nutrientes que citei do Foscal Pro, que já está em profundidade, a planta tem um banquete em profundidade. Então, consequentemente, ele está absorvendo, a parte aérea vai ficar muito boa com a adubação nitrogenada também e a potássica. Um fator muito importante, desculpa da gente citar, também é a questão desse siltito fosfatado, que hoje são feitos muitos estudos e a gente está constatando que ele dá uma proteção, uma certa tolerância em relação a pragas e doenças, tanto na parte radicular quanto na parte aérea. Isso também é bastante interessante, inclusive em função de um estresse hídrico. A planta se mantém muito mais verdosa, entendeu? Bom, nós falamos até agora sobre pastagem, mas quando eu parto para agricultura, soja e milho, nós sabemos que hoje a integração lavoura-pecuária é fundamental para o sucesso da pecuária, né? E quando eu falo em soja e milho, a situação é a mesma. Eu vou precisar de mesmo fósforo nessas plantas. É claro que no próximo ano, no próximo plantio, eu vou precisar de nitrogênio, potássio e tal. O nosso produto também é bastante interessante, Toninho, porque é o seguinte, que quando a gente fala em poupança na caixa do solo, ele serve para qualquer tipo de solo e principalmente para qualquer tipo de planta. E hoje tem uma pegada bastante interessante por ser um produto brasileiro, um produto natural, passa pelo processo, a rocha vem, passa pela moagem, pela martelagem, moagem, peneira e vai para o campo. Então não tem processamento químico nenhum, produto natural. Então a gente fala sempre assim, ele é para o solo e para todos os tipos de planta, porque é um nutriente que a planta precisa. Então, em função de cultura, a gente tem sempre um questionamento bastante interessante dos produtores, no que tange é o seguinte, nós temos fósforo em caixa com fosfato natural reativo Foscal Pro da Realma Fertilizantes, ponto. Em função do plantio de culturas anuais, o fósforo solúvel em água, ele é imprescindível, tem que ter o arranque inicial, porém, com o fósforo em caixa, a quantidade a ser utilizada do fosfato solúvel em água, o MAP, o DAP, o super simples, o super triplo, qual que seja ele é fundamental, mas uma quantidade muito menor, porque serve só realmente para o arranque inicial de raiz. A raiz explodiu, tem fósforo no fundo para ele comer, então a economia começa daí. E o resultado, principalmente no pasto, é a parte aérea, que é aquilo que o animal precisa. Exatamente, e carrear de nutrientes. Isso é que eu falo para o produtor, porque essa mentalidade também, Toninho, são anos e anos que a gente vem falando a respeito de adubação de pastagens. Antigamente, pecuarista tinha muito aquela mentalidade extrativista, né? Hoje ainda tem muita gente, mas está mudando. Mas os filhos estão entrando, estão estudando, são zootecnistas, são agrônomos e estão vendo a necessidade da calagem, gessagem e fosfatagem de pastagem. Isso é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque se a planta tem comida no solo, ela vai exportar isso para ela. O gado foi e comeu, vai exportar para dentro do rumen, vai melhorar a digestibilidade, as bactérias do rumen. Então, o GMD, o ganho médio, ou mesmo o GPD, o ganho de peso diário, vai aumentar muito mais. Então ele sai o quanto antes com mais arrobas para ir para o confinamento. Então isso também diminui o custo, né? E o mais importante disso aí tudo é que quando o pecuarista se torna um profissional e começa a fazer todos os tratos culturais
que o solo, a planta exige, com certeza absoluta, ele aumenta a lotação animal por hectare, aumenta o GMD. Isso é fundamental para uma pecuária lucrativa, onde você precisa hoje, queira ou não, ficar no máximo 1 ano com o animal na sua fazenda para poder ter lucro. Então, todo esse processo, para ter um bom animal, para ter um animal precoce, um animal pesado, você tem que, primeira coisa, tratar da comida dele e tratar do solo, que é onde está a pastagem implantada. Fora isso, não tem negócio. E esse produto Foscal Pro é da terra para terra, né? Exatamente. É um produto, é uma rocha sedimentar. Da terra para terra. Justamente. E bastante interessante, por ser uma rocha sedimentar, Tony, é uma rocha mole. Tá. Então a gente consegue fazer ele com uma granulometria que passa em peneira de 2 milímetros. O que isso é positivo para o solo? Assim que ele entra em contato com a solução do solo, ele começa a liberação desses nutrientes já citados. Então isso é bastante interessante, porque ele vai liberando gradual. Então a curva é muito interessante. Você coloca ele no primeiro ano, ele só tende a aumentar. Entendi. Até solubilizar dentro desses 3 anos. Então, por ser uma rocha sedimentar, uma rocha mole, é o que o senhor falou. Solo com solo, começa a reação, a gente já tem então a disponibilidade de pontos de fósforo no solo.